Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Santa Catarina terá um novo sistema de previdência. O atual não se sustenta e recorre mensalmente ao Tesouro Estadual. Há um déficit de mais de 70 milhões ao mês. A folha aumenta, o custeio da máquina pública também, ano a ano. O nome do fundo previdenciário será IPREV. O que muda na prática? O servidor terá que contribuir mais mensalmente? Este é o nosso assunto hoje. Você pode participar do programa na internet, no e-mail conversas.cruzadas.sc@tvcom.com.br. Hoje estão aqui conosco o presidente do IPESC, Demétrios Rintz. Também está aqui conosco o diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público em Santa Catarina, Maurino da Silva. O Conversas Cruzadas recebe também o secretário estadual da administração, Antônio Gavazzoni. E ainda estamos na companhia do presidente da Comissão Nacional de Seguridade da OAB, o advogado Jefferson Krafchichtin, ex-presidente da OAB aqui em Santa Catarina. Senhores, muito obrigado pela atenção, pela presença hoje no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Fipasa. É você no comando. Venha conhecer o Punto na Fipasa, a casa do Fiat. Santa Rita, a loja elétrica da cidade. Náutico Residencial, em endereço fantástico, empreendimento Coesa. Avis Rent-A-Car, a melhor em terceirização de frota. Nosso novo parceiro. Muito obrigado mesmo, repito, pela presença de todos hoje no Conversas Cruzadas. Secretário, qual é o quadro atual da Previdência em Santa Catarina? Reportagem do Diário Catarinense, há poucos dias, apontou um déficit de cerca de 70 milhões de reais mês nas contas da Previdência estadual para conseguir quitar os vencimentos de pensionistas e aposentados. Qual é o quadro atual, hein? Bem, boa noite a todos os colegas de mesa. Em primeiro lugar, o importante é se definir a responsabilidade do Estado em debater esse assunto nesse momento. Mas se debater de uma forma muito tranquila, né, muito aberta, muito transparente, a ponto de construir um projeto que seja um projeto viável, acima de tudo um projeto garantista, né, um projeto que efetivamente tenha a inteligência suficiente de garantir todas as conquistas históricas dos nossos servidores, criar um quadro financeiro, né, diferente do atual. Porque, no momento, a Previdência do Estado, né, através do IPESC, ela todo mês gera uma insuficiência financeira de 70 a 80 milhões. E isso é bancado, assim como deverá ser bancado por longos e longos anos para os próximos governos, eu até ouso dizer, os próximos 10 governos, né, 15 governos, essa realidade não vai mudar. Ou seja, não se fez na história do Estado uma poupança para hoje fazer face a todas essas despesas, as despesas da Previdência. Então, qual é o ponto? Essa realidade não muda de um dia para o outro, e não muda com esse projeto. Os governos vão continuar bancando essa insuficiência financeira. O que se pretende é criar um modelo que, a partir de agora, para os novos servidores, tenha, né, se cria um caixa, uma poupança, que daqui a 20, 30 anos, quando ele comece a ser utilizado, se tenha efetivamente recursos no caixa para bancar as novas aposentadorias. E fazer com que, ao longo do tempo, esse primeiro se extinga e o segundo, com força financeira, assuma as vezes de financiador desse sistema. Ou seja, que não se deixe para amanhã, né, um assunto que está fadado ao Estado não ter caixa suficiente para no futuro pagar as devidas aposentadorias. Bom, o novo regramento só irá valer para novos servidores contratados e novas aposentadorias, mesmo para aqueles que já estão no sistema hoje, ou só para quem for assumir o posto em novos concursos públicos? É um projeto que está em construção, né? A legislação constitucional ela mudou em 2003, final de 2003. A Constituição mudou, houve uma emenda que alterou as regras de previdência para todos os órgãos públicos do país. Bom, de janeiro de 2004 para frente, nós estamos numa espécie de limbo, a gente precisa regular essa matéria. Então, nós vamos regular essa matéria a partir desse projeto. O que é fato? É que nós podemos fazer esse corte dessa massa de servidores lá no final de 2003, portanto, de 2004 para frente, ou fazermos hoje. É isso que está na mesa, nós estamos fazendo os cálculos, o IPESC tem toda uma... Para quem entrou de 2004
para cá ou a partir de hoje, a partir da aprovação do projeto? Isso está em construção. Sim, está em debate. Construção. A gente tem duas propostas, uma de fazer de agora para frente ou retroagir ao mês de janeiro de 2004, que é o momento no qual houve as alterações constitucionais que se impõem ao Estado de Santa Catarina. Sim, sim. Ou seja, lá atrás houve uma série de alterações que elas precisam ser absorvidas pelo nosso regramento e serem reguladas por lei. Então, esse é o espaço de construção que está sendo feito, que está sendo debatido e, ao longo de mais alguns dias, essa definição vai ser tomada. Isso importa muito ressaltar que o que vai definir isso são os cálculos atuariais que também estão já em fase finais de construção, através de uma equipe muito inteligente que nós temos no IPESC. O IPESC tem toda uma história, uma construção histórica, vou assim dizer, de pesquisa, seja jurídica, seja de sistemas assemelhados, e que são a base desse trabalho nesse momento. Perfeito. Os servidores acreditam que há necessidade de mudança na legislação, mudança no sistema previdenciário catarinense? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite aos telespectadores. Nós, servidores públicos, estamos achando que o governo, na verdade, ele quer se isentar de uma grande responsabilidade, que é o pagamento dos servidores aposentados. Nós estamos vendo que o governo, na mídia, ele apresenta, e aí a gente quer saber qual é a matemática, quem vai pagar essa conta. Por exemplo, o Estado fala que tem um rombo de 80 milhões. Se tem um rombo de 80 milhões, hoje, e isso anualmente dá em torno de, vai dar 1 bilhão e pouco aí, a gente quer saber quem vai pagar essa conta no futuro. Por exemplo, o Estado, para criar um fundo, ele teria que ter um aporte financeiro de bilhões e bilhões. O Estado não possui isto hoje. De que forma que vai ser esse fundo? Um fundo onde o trabalhador vai ter que arcar com a responsabilidade. O trabalhador vai ter que se responsabilizar no futuro. E nós do Sintesp estamos achando, já falamos isso para o secretário, para o presidente do IPESC, e já emitimos uma nota pública para o governo, dizendo que a gente é contra a criação do fundo de pensão, sob pena dos trabalhadores no futuro não ter onde receber o seu salário. A forma como eles pretendem fazer não tem futuro para o servidor público na hora de receber o seu salário. Por que que não tem? Porque o governo acha que se tem um rombo hoje, qual é a matemática? Qual é o milagre que vão fazer para que o servidor no futuro receba o seu salário? E se tem um milagre, que digam aqui para nós, que a gente não, até hoje não achou essa forma desse milagre. Outra coisa, o servidor público estadual, ele está sendo levado de uma forma onde apresenta-se um projeto, onde esse projeto, ele tem na sua essência um critério de um conselho. E esse conselho é que vai gerir esse fundo. O conselho é administrado praticamente ou escolhido por muitos pela parte do governo do Estado e outros, um ou dois dos servidores que ainda vão escolher. A gente não sabe exatamente, e aí que está o problema, né? Quem será que vai gerir um fundo, uma grande responsabilidade dos servidores, por exemplo, de chegar até os seus 60, 70, 80 anos de vida? O senhor admite que o sistema hoje está pré-falimentar, vive um quadro pré-falimentar, que ele está quase que insustentável, quando o sistema não consegue ele próprio se autossustentar, ele precisa recorrer aos cofres públicos estaduais, ao Tesouro Estadual? Se não tem, a culpa é do governo, ou dos governos que já passaram. Vamos ver aqui com o presidente do IPESC qual é a dívida que o Estado tem hoje com o IPESC. A dívida é enorme. E se tem essa dívida, se o governo nunca teve dinheiro para pagar essa dívida, ou para honrar com os compromissos, para que os servidores pudessem receber eternamente, até o momento da sua vida, receber a sua aposentadoria, por que agora o governo vai querer criar esse fundo? Entendeu? Essa é a nossa pergunta. Sim.
O senhor vê a necessidade de mudança na legislação? Se me permite, Renato, a legislação federal ela já mudou de uma forma extremamente moderna, talvez uma das legislações mais modernas do mundo. O que eu concordo com o Mauri que o governo é um péssimo gestor das coisas públicas. E na área de previdência, de pior forma ainda gere. O que o governo do Estado está fazendo é algo extremamente auspicioso para os nossos servidores. Se está tirando de dentro do governo aquele volume de dinheiro, diferentemente do que o governo federal fez agora, que foi criar a Receita Federal Única, em que o dinheiro do INSS hoje vai para os cofres do governo. Aqui será criada uma conta fora do governo, que será gerenciada, me perdoa, Mauri, não só pelos membros do governo, mas por membros eleitos, pelos servidores, pelos beneficiários, enfim, haverá uma gestão múltipla. Como a lei prevê, haverá o Conselho de Gestão, haverá o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal. Ou seja, esse dinheiro que hoje é mal gerido pelo nosso governo, ele será gerenciado, então, por quem tem interesse nisso aí. Há que se entender que alguém paga a conta. Então, quando se diz, Mauri, que os governos não pouparam, os governos não guardaram, e os governos hoje têm a obrigação de pagar, não é o governo não, Mauri, somos nós todos. Então, há que chegar a um ponto, e eu parabenizo o secretário Gavazzoni, em que se façam estudos atuariais concretos, corretos, sérios, para que se tire isso de dentro do governo e isso passe a ser gerenciado, gerido, como são nossos fundos de pensão privados hoje, em que existem superávites, em que esse dinheiro rende e que os benefícios podem ser concedidos. Da forma atual, Renato, não há como continuar. O sistema no caso do governo federal não há falência porque emite dinheiro, mas no caso dos governos estaduais é pré-falimentar. Se não se tomar uma atitude neste momento, uma atitude técnica, uma atitude correta, em que ao esse projeto chegar na Assembleia, depois elaborado por técnicos, eu não conheço o projeto na íntegra, mas tenho algumas notícias, esse projeto estudado de forma séria, ele não vem a receber emendas na Assembleia por pressões políticas de véspera de eleição, por pressões de grupos, medidas simpáticas, para que ele seja totalmente transformado num Frankenstein, em que aí ele será pior do que ser do governo. Na verdade, vão ser criados 2 fundos previdenciários, pelo que eu tenho notícia e pelo que a lei obriga, um dos antigos servidores, outro dos novos servidores, o novo será no sistema de capitalização, o anterior será no sistema ainda de repartição simples, em que o Estado terá sim, Mauri, pode ficar tranquilo, a obrigação. Maurino, inclusive com a responsabilização civil e criminal pela legislação federal se não cumprir com a sua obrigação. Bom, que é um passo fundamental que se dá nesse momento para a saúde de Santa Catarina e para a saúde financeira de Santa Catarina e dos cidadãos catarinenses. Perfeito. Presidente do IPESC, Demetrios Rintz, qual é o custo hoje, mês, do IPESC quanto ao pagamento de pensões e aposentadorias? Se me permite, Renato, antes de fazer essa consideração, eu gostaria de esclarecer uma questão. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer um assunto quando se fala em rombo de previdência. Não existe rombo na Previdência. Na realidade, existe um desequilíbrio financeiro. Um desequilíbrio que foi ocasionado em virtude de inúmeros governos que se passaram, que não deram a devida importância para a Previdência como deveria ser dado com relação ao repasse das contribuições. Nós temos que parar de ficar olhando para trás. Nós temos que olhar para frente e resolver o problema da Previdência. Nós temos que resolver. O problema da Previdência está aí, é um problema sério e a solução hoje da Previdência em Santa Catarina, ela passa pela criação desses fundos. A criação de um fundo financeiro que vai ser em regime de capitalização, ou seja, um sistema onde o próprio custeio dele vai se autossustentar no futuro. E um regime de repartição simples, que é um regime de solidariedade, que tanto os servidores pedem, né? Um regime de solidariedade, onde o governo do Estado vai ser responsável pelo pagamento de todos os benefícios daqueles servidores que vão ficar vinculados. É bom deixar claro para o cidadão, quando se fala governo do Estado pagando, é o cidadão pagando, é quem está nos assistindo, tirando todo mês o dinheiro do bolso para pagar o servidor público. Perfeitamente. Nós gostaria de fazer outro esclarecimento ao Maurino, principalmente com relação quando ele fala em criação de fundo previdenciário. Nós não estamos criando um fundo de pensão.
Nós estamos reestruturando o sistema previdenciário de Santa Catarina, criando um fundo previdenciário e um fundo financeiro. A solução é essa, nós estamos estudando com cálculos atuariais específicos para saber se essa segregação nós vamos efetivamente, como o secretário Gavazzoni colocou, nós vamos fazer na emenda 41, quando foi instituída a emenda 41, onde gerou a emenda constitucional, né? Onde houve toda aquela mudança de benefícios, ou se nós vamos fazer com os atuais servidores a partir do momento agora. Estamos fazendo os cálculos atuais, os cálculos já estão apontando os números, sabemos já que essa segregação é viável, ou seja, o futuro sistema capitalizado, ele é um sistema onde vai ser autossustentável, ou seja, ele vai ser superavitário, já temos esses cálculos que relacionam esses números, então a solução é essa. O Maurino também colocou uma coisa muito importante, que é a criação dos conselhos. Os conselhos, Maurino, convém esclarecer, eles serão paritários, governo e servidor. Ou seja, cada integrante que o governo colocar, o servidor também vai colocar um integrante. O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, todos os dois conselhos, eles são paritários. Quem é que dá o voto de Minerva, no caso? Com o poder fiscalizatório. Governador? Não, o voto de Minerva, ele é o voto do presidente. E o voto do presidente é ele escolhido entre os membros do conselho. Perfeito. Entendeu? Então, ele é um conselho soberano, um conselho deliberativo, um conselho que vai gerir todo o sistema previdenciário, ou seja, ele vai dizer para o Instituto, vai dizer para o órgão previdenciário, para o gestor previdenciário o que tem que ser feito, como tem que ser feito. Presidente, só antes do intervalo, com relação aos custos do IPESC para pensões e aposentadorias e quanto que é arrecadado? Hoje nós temos um custo, Renato, de despesa de 120 milhões mensais. E nós temos uma arrecadação de 45 milhões de reais. Não fecha essa conta, né? Então, nós temos, evidente, um déficit de 75 milhões de reais. Quer dizer, essa diferença poderia ir para a escola, poderia ir para a pavimentação, poder ir para a saúde, enfim. E a tendência é aumentar o déficit cada vez mais. E o importante... Se deixar do jeito que está hoje, se não houver uma... Vamos fazer essa conta, então, dessa forma. Eu acho que essa pergunta... acho que é importante. Quando fala né, que há um déficit, há um rombo, vocês falam um rombo... Uma insuficiência. De 80 milhões mês, se diz que isso vai resolver, como é que se resolve então, isso? Vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, a gente tenta responder essa pergunta. E mais, o servidor vai contribuir mais no novo sistema? Até já. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com. E como vai funcionar o novo sistema de previdência em Santa Catarina? O debate está em andamento, o projeto está em construção, muita coisa já evoluiu. O projeto está em construção e o fato é que Santa Catarina deve ter um novo regime, um novo sistema de previdência. Bom, há pouco se discutiu aqui o seguinte, que o IPESC, ele gasta por mês 120 milhões de reais em Santa Catarina para o pagamento de pensões e também dos benefícios com os aposentados. Bom, e arrecada apenas 45 milhões de reais. E há uma diferença de 75 milhões. A sua dúvida, Maurino, representando aqui os servidores públicos estaduais, vai ser zerado esse déficit com o novo regime? Essa é a sua dúvida, né? Sim, é a dúvida do servidor público hoje. Perfeito. Principalmente os aposentados. Convém esclarecer, Renato, que na realidade o IPESC ele passou a pagar aposentadorias e pensões a partir de 2005. Na realidade, até 2005, a responsabilidade pelas aposentadorias era do Tesouro do Estado. O Caixa Único do Estado. Exatamente, o Tesouro do Estado ele arcava. E o IPESC ele era responsável somente pelo pagamento de pensões e ele pela parte assistencial. Ou seja, um plano de saúde, benefícios assistencialistas que no passado consumiram muito dinheiro da instituição previdenciária. Hoje é vedado pela lei. Perfeitamente. Financiamento de casa própria, inúmeros benefícios assistencialistas que hoje, graças a Deus, eles não estão mais no sistema previdenciário. Hoje, o IPESC é responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões, que é o objetivo do Instituto de Previdência. E o plano de saúde passou para encargo da Secretaria de Estado de Administração, com a contribuição, a contrapartida também do servidor. O Maurino colocou uma questão antes que eu gostaria, secretário, de colocar, com relação ao governo estar se isentando do pagamento.
Maurino, eu queria dizer para você que o nosso projeto, ele é bem claro, foi amplamente discutido, inclusive com os servidores, que o Estado ele é responsável pela insuficiência financeira. No regime de repartição, no regime financeiro, o Estado ele vai cobrir 100% da conta. 100% da conta é encargo do governo do Estado. Ou seja, vai ter a contribuição, a contrapartida, a contribuição do servidor que estão vinculados nesse fundo e o Estado cobre os 100%. O novo fundo, que é o sistema de capitalização, onde nós vamos segregar essa massa e criar esse novo sistema, que daqui a 35 anos, 40 anos, nós vamos ver o sucesso dessa segregação. Na realidade, nós vamos colher os frutos desse sistema, é que esse sistema ele vai ser autossustentável, ou seja, pela contribuição do servidor e pela contribuição patronal. Para os novos. Exatamente, para os novos servidores. Que vão ingressar ou aqueles de 2004 para cá. Perfeitamente, a partir do momento que a gente fizer a segregação. O resto quem banca é o Estado, segue bancando o Estado. 100%. E também, se porventura esse sistema novo gerar uma insuficiência, o Estado também é responsável. Está na Constituição. O Estado é responsável 100% pela insuficiência financeira de qualquer... Sim, perfeito. Não, está claro. Uma dúvida. No caso, esse dinheiro ele vai ser... o que será feito com esse dinheiro vai ser decidido pelo Conselho, que é paritário, né? Perfeito. Onde ele vai ser investido, se vai ser investido no mercado de capitais, mercado de ações, na Bolsa de Valores. Hoje o sistema previdenciário ele já detém a resolução 3244, que é uma resolução do Banco Central, que ela determina onde pode ser aplicado em títulos públicos, sim, enfim. o excedente dele. Investimentos seguros, né? Tá, havendo excedente, esse dinheiro ele permanece no fundo, ele pode ser utilizado pelo Estado? Fica capitalizando no fundo. Na verdade, o que acontece pela legislação? Eu não conheço o projeto a fundo, mas tem que obedecer. O IPESC não se confundirá mais com o fundo. O fundo, ele será gerenciado, então, essa é a grande vantagem, Amorim. Maurino, de que vocês, funcionários públicos, vocês, servidores, que vão gerenciar o dinheiro e não mais o governo. E o próprio IPESC vai ter uma taxa de administração, enfim, de gestão, em que ele vai poder utilizar para pagar os seus funcionários, as suas despesas. E não poderá exceder essa taxa. Ou seja, todo o excedente atuarial fica vertido. Agora, pela experiência do senhor, é o seguinte, o país está recheado de legislação. Lei não falta no Brasil, né? Lei não falta. Agora, o interessante é o seguinte, existem tantos fundos, e fundo para tecnologia, e fundo para não sei o quê, e os representantes destes segmentos da sociedade reclamam que, puxa vida, não está sendo respeitado aquele repasse para o fundo tal, de investimento em tecnologia, de investimento em educação é constitucional e por aí vai. Agora, nesses repasses que são previstos na norma, na legislação, para a área de ciência e tecnologia e por aí vai, esses segmentos reclamam que não há destinação. Nós temos que deixar de sermos cordeiros. Na realidade, o que ocorre? Hoje a população, enfim, os servidores reclamam, mas não fazem nada. Existe uma legislação que determina que deve existir esse repasse mensalmente, enfim, da forma que tem que ser feita. Existem as penalizações. É procurar os caminhos da justiça para que isso ocorra. A CPMF foi para a saúde? O fundo não ficará... Legislação essa que não tinha no passado. Sobre os cuidados do Tesouro. Sim. É o Conselho que é paritário. Conselho, completamente diferente. Isso. É diferente a gestão dele. Nós temos que mudar a postura, deixarmos de ter medo e começarmos a exercer os nossos direitos e cumprirmos os nossos deveres. Pois é. E um dos nossos deveres é nós buscarmos o que nos é de direito. Então, tem que perder o medo, efetivamente, e procurar conhecer. Se me permite, secretário Gavazzoni, a minha grande preocupação nesse projeto é o achismo, que eu acho que é bom, e que quando ele chegar à Assembleia, ele seja transformado num Frankenstein por deputados, enfim, por interesses outros que vão fazer com que isso não aconteça como deve acontecer. Eu entendo que o governo tem que ser vigilante e os servidores mais ainda para que se obedeça o que está na emenda constitucional. Se for obedecido o que está na emenda constitucional, Renato, não tem problema. Eu me recordo que nós montamos o plano de aposentadoria dos advogados em 1993, na Gavazzoni Indalema, e eu estou indo agora na sexta-feira fazer mais uma palestra aos presidentes das OABs de todos os estados do país para dizer para eles que aquilo realmente é bom. Já está funcionando há 15 anos, temos inúmeras pessoas beneficiadas, nossos fundos são superavitários e ainda existe aquele fantasma de que isso não funciona, o que vai acontecer no futuro. Agora, há o risco. Quem acreditou? Não, risco quando se trata de mercado financeiro, há risco. Pode haver benefício? Claro, pode haver benefício. Tem um exemplo aí do Banco Santos. No caso do advogado, sim, há risco, porque nós não temos mantenedor. Porque se vai no mercado de ações, há risco. Se acontecer, deve-se. Será responsabilizado o gestor
por má gestão, se for o caso, e o Estado é obrigado a cobrir. Só que, na realidade, se trabalhar isso de forma segura, no caso dos advogados, por exemplo, que eu conheço bem, nós aplicamos aquilo de forma conservadora. Nem por isso nós deixamos de ter superávit. Claro, e a lei também não permite que você aplique tudo em bolsa de valores, em ações da Petrobras. Você diversifica, no caso. Renato, e também não pode haver déficit porque a obrigação de você fazer uma reavaliação atuarial todo ano. Automaticamente, quando você faz essa reavaliação atuarial, você vai verificar se as taxas que estão sendo aplicadas, se as alíquotas que estão sendo aplicadas, elas estão sendo suficientes para manter o sistema. Hoje, por exemplo, já existem muitos municípios que a taxa de 11% para o servidor é muito alta. Já poderia ser mais baixa, entendeu? Poderia baixar já, Sim. porque eles já têm um superávit muito grande financeiro nos caixas. Hoje, esclarecendo, o servidor ativo, ele contribui com quanto para a Previdência? 11%. 11%. O inativo? 11%. 11% também, né? Claro, com a reforma na Previdência. Bom, e o Estado, essa é a pergunta. 11%. Bom, a pergunta que o servidor quer saber é a seguinte: no novo regime, ele vai contribuir com mais? Não, 11%, a alíquota do servidor, ela não altera, continua com 11%, só altera a alíquota de contribuição patronal. A alíquota de contribuição do patronal que passa de 11% para 22%. Ou seja... Na verdade, o Estado dobra a sua participação no fundo. Isso. Será mais barato para o Estado. Exatamente. Sabe qual é o temor, na verdade, do servidor público hoje? O temor do servidor público é o seguinte: hoje nós temos um salário no Estado que o servidor, ao se aposentar, ele tem paridade e integralidade. Esse projeto, ele quebra esse regime. Ele quebra o regime da paridade e da integralidade. Negativo. Os benefícios eles são garantidos pela Constituição. Nós não podemos alterar... A emenda 41, ela é bem clara. Ela já é clara. O que vocês querem é adaptar esse projeto às emendas já aprovadas na Constituição. Perfeitamente. Não podemos fazer absolutamente nada contrário à Constituição. É isso que a gente não aceita. Perder a paridade, a integralidade, isso é fundamental. Mas a paridade e a integralidade, ela está garantida pela Constituição. O direito adquirido está 100% assegurado no nosso projeto. A emenda 41 não está, ela diz o contrário. Ela diz a proporcionalidade das últimas 80 Deixa eu pegar o especialista aqui que conhece o assunto. Mas o STF já julgou que as emendas, elas são... O direito adquirido é direito adquirido ou há risco? Depende do que o Supremo está pensando no dia. Nós não temos mais a segurança jurídica nesse país com relação a esse tipo de trabalho. Agora, há que se repensar uma coisa. Nós temos que repensar o país. Nós temos hoje diversos grupos no país, cada um puxando um pouco mais para o seu assado. Ou seja, o servidor público entende que tem que ter o direito adquirido e que ele tem que ter o mesmo salário do servidor da ativa. Isso cria um engessamento no Estado brutal, porque você não consegue melhorar o salário dos servidores da ativa, porque se você fizê-lo, você vai fazer com que os da inatividade também o tenham. Isso faz com o quê? Que não se dê o aumento aos servidores da ativa. Você tem, então, uma diminuição da qualidade do número de servidores. Nós temos que parar e pensar. O que nós queremos para o futuro do nosso país? Não é nem para os nossos filhos, para os nossos netos. Para o futuro desse país. É um país diferente. Então, estamos falando aqui de previdência, nós temos que repensar essa previdência. Mas aqui nós de tal forma que se dê uma qualidade de vida e que isso seja rediscutido. Por exemplo, se falou aqui na cobrança da contribuição do aposentado. Isso é um absurdo. O Supremo julgou, em cima de conversas e cantilenas, de que isso quebraria a Previdência. Não havia necessidade dessa contribuição do aposentado. Havia uma necessidade de se repensar a Previdência, como é o que se está tentando fazer aqui agora. Então... Mas isso está pagando hoje, né? Oi? Mas hoje ele está pagando. Exato, está pagando, porque o Supremo entendeu, rasgando a Constituição, dando uma bofetada no rosto do povo brasileiro. Então, por quê? Porque se convenceu de que haveria quebra do sistema previdenciário. Não existe. No sistema previdenciário do regime geral, o governo apontava primeiro que havia um déficit. Um dia, nosso presidente, que está na África hoje, disse que esse déficit não existia mais, ele deixou de existir. E, na realidade, existe um superávit. O que o governo diz que é de déficit, os 40 e poucos bilhões, ele existe de superávit. O que há é manipulação de contas. Eu entendo, Maurino, que essa é a grande vantagem de você criar um sistema desse. Você sai da manipulação do governo. Você passa a gerir o teu próprio dinheiro. E há um processo de transição que, em termos de previdência, ele é curto, seria 30, 40 anos. Me diz o secretário que seria mais, porque o pessoal antigo ainda vai entrar no sistema antigo.
Mas isso é um período curto em que você vai se livrar desse passivo. É um processo em extinção, Eu acho que é importante a gente falar com o servidor público também, porque essa preocupação, hoje retratada pelo Maurino, é uma preocupação de todo servidor público. A gente discutiu a semana passada, fizemos uma reunião rápida, mas uma reunião com alguns sindicatos, e o que vem para a mesa é a dúvida e insegurança do servidor público. Né? E isso tem que ser respondido de uma forma muito categórica, muito franca. Primeiro, no sistema que nós temos hoje, não há poupança, não há dinheiro guardado. Esse é o problema do Estado. Não há poupança, não temos dinheiro. Por isso que a insuficiência de 70, 80 milhões, todo mês tem que ser... O sistema sem poupança, ele funciona em Cuba, funciona nos países ele funciona por algum tempo. Não funciona. Ele funciona por algum tempo. No mundo moderno não funciona. Hoje, o Estado tem condições, mesmo que precárias, de sustentar essa insuficiência. Essa insuficiência tende a crescer ainda mais ao longo dos próximos anos. Né? Dos próximos 10, 15 anos, e aí eu pego um gancho do que disse o nosso ex-presidente da Ordem, direito adquirido depende do que o Supremo diz, depende do momento. Quer dizer que daqui a 10 anos vem um Supremo e nos diz o seguinte: olha, a aposentadoria não é garantia de ninguém, porque o Estado não tem dinheiro para pagar. Não falo de Santa Catarina, falo dos estados de uma maneira geral. Então, não há poupança. O problema é esse, não existe poupança. O que está se propondo? Daqui para frente, uma poupança para os novos servidores. Que se tenha dinheiro investido, guardado, e que daqui a 20, 30, 40 anos, esse fundo capitalizado com vários bilhões faça suporte às novas despesas. Mas o que fazer com essa massa de servidores? A gente fala aí de um volume de 120, 123 mil servidores, dos quais 40 mais ou menos estão aposentados, um pouco mais, um pouco menos, e que os outros 80 terão que entrar nesse sistema. Não há poupança para esse. O Estado banca integralmente. E não é um governo que banca, é o Estado de Santa Catarina que tem que bancar, por respeito ao servidor. Então, qual é a base desse projeto? Vamos fazer sempre esse debate exatamente para esclarecer ao servidor. Não há quebra de garantia, nenhuma quebra de garantia. Um modelo absolutamente transparente que tenha vitalidade financeira para o futuro, não para agora. Não vai salvar este governo, não vai salvar os próximos governos. Ou seja, essa conta continuará sendo paga por esses governos, porque o responsável, repito, é o Estado e não um governador ou um governo. Mas o debate tem que ser feito nesse momento, porque o tempo passa igual, criando essa nova plataforma de segurança para os servidores, ou não criando nada. Bom, se me permite, nós não podemos voltar ao que aconteceu no governo federal com relação à reforma previdenciária federal, em que quando nós tínhamos o governo do PSDB, o PT votou todo contra a reforma da Previdência. A partir do momento que assumiu, votou todo a favor. E assim vai. Você pega o que dizia o também. Bush, que era um grande conhecedor, e mudou completamente o discurso quando CPMF assumiu. da mesma forma. Então, eu acho que é importante que o servidor entre nesse debate, que nós, toda a sociedade, participe disso, buscando o futuro. De forma madura. Nada amadora, nada não só o partido do interesse próprio. E o mais importante, Renato, o mais importante é que a gestão toda vai ser do servidor. O Conselho de Administração ele vai ser 100% composto por servidores, porque inclusive os representantes indicados pelo governo também são servidores. Automaticamente servidores vinculados ao fundo. Tem que ser contribuinte. Exatamente. Todos são servidores vinculados ao fundo. Alguns escolhidos pelos servidores e outros escolhidos pelo governo, mas todos eles servidores vinculados ao sistema previdenciário. Aqueles do mínimo, inclusive, de 3 anos. Senhores, Maurino, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial, vamos para o intervalo e em instantes estaremos de volta na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com. Se falou aqui a respeito do direito adquirido. Bom, para quem já está no regime direito adquirido, depende ainda, claro, do que pensar no futuro o Supremo Tribunal Federal. Mas para os novos servidores, aqueles contratados já com a vigência do novo sistema previdenciário, vai haver uma mudança de teto no funcionalismo, o teto de vencimentos, enfim, daqui a pouco a gente volta com este assunto também. Até já. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, um novo regime, um novo sistema previdenciário em Santa Catarina, que está em debate, que está em construção, mas que será a realidade em breve. É o nosso assunto hoje. Para os servidores do novo regime, secretário, vai haver um teto, mudança de teto de vencimentos ou não? O Demetrios vai clarear esse assunto, Perfeito. mas eu queria só deixar bem evidente, bem claro na mesa, quando todos nós conhecermos bem o projeto, quando os servidores conhecerem bem o nosso projeto, quando a sociedade conhecer o projeto, todos serão a favor.
Todos. Quando os servidores tiverem essa segurança de que nós vamos respeitar os direitos adquiridos, que nós não estamos inventando, não há milagre, porque não houve poupança no passado. O que nós propomos é uma poupança para o futuro. E o Estado respondendo integralmente por todas as aposentadorias, por todos os benefícios que os servidores têm direito até hoje. Todos. E para frente, nesse novo fundo, se um dia ele vier a ter insuficiência, o Estado, uma vez mais, será o fiador dessa relação. Ou seja, essa segurança, quando o servidor público perceber que isso não é uma armadilha, que isso não é uma guerra de bem contra o mal, de servidor contra Estado, de governo, disso ou daquilo, quando as pessoas perceberem, haverá uma certa unanimidade com relação a esse projeto. Porque quando a gente abre tecnicamente esse assunto e trabalha tecnicamente esse assunto, só tem uma saída, que é fazer a segregação da massa, fazer a poupança para o futuro e manter o Estado responsável integralmente por tudo aquilo que ele deixou de fazer até o momento. Presidente, a questão do teto. O teto hoje, Renato, ele está colocado. O teto hoje do Poder Executivo é o salário do governador, do Poder Judiciário é o salário do deputado e do Legislativo do deputado e do Judiciário o salário do desembargador. Na realidade, nós não estamos falando em previdência complementar. Falei isso desde o começo, quando se fala em fundo de pensão, se fala em previdência complementar. Nós não estamos falando em previdência complementar, nós estamos falando estruturação do sistema previdenciário de Santa Catarina dentro da segregação, que nós pretendemos fazer com o fundo financeiro e o fundo previdenciário e dentro dos benefícios instituídos pela emenda constitucional 41. Ou seja, todos os direitos adquiridos dos servidores estão regiamente sendo cumpridos dentro do nosso sistema previdenciário. O teto, ele só vai ser instituído um novo teto, ou seja, o teto do regime geral, que se coloca de 2.800, a partir do momento que o Estado ele instituir a sua previdência complementar. Não é o projeto ainda, o nosso projeto... Ainda, né, presidente? Não é ainda, com certeza. No futuro, quem sabe, eu não sei o dia de amanhã. Nós temos que pensar hoje o presente hoje demanda para o projeto do jeito que está. A União já está um pouco mais na frente, encaminhando o seu projeto, instituindo a previdência complementar. Não sabemos ainda se vai dar certo ou não vai dar certo, está mas em nós projeto temos grandes ainda. Quanto mais fugirmos do Estado, melhor. Sem poder dúvida. gerenciar o próprio Sim, é menos dinheiro porque volta para a sociedade, né? Agora, a questão das distorções nos pagamentos. Há muita distorção. Eu digo o seguinte, aquele que ficou pouco tempo no serviço público e se aposentou com um salário alto, mas não contribuiu durante a vida toda com aquele último vencimento. Na realidade, esse é o sistema. Na realidade, isso que nós estamos procurando, isso é uma injustiça, combatendo a fraude, reestruturando todo o sistema, realmente fazendo, ou seja, você vai contribuir sobre aquilo que você vai receber. Na realidade, isso é justo, né? Exato. É justo. Você não pode receber, querer pagar sobre um salário mínimo e querer receber sobre 10 salários. Quer dizer, pode ser antipático para quem é servidor, mas é justo, né? É justo. Exatamente. Né? Cada governo muda os seus apadrinhados, o indivíduo assume lá 2, 3 meses, 1 ano, 5 anos, e aí se aposenta. Mas hoje isso ainda acontece? No sistema atual, hoje ainda isso acontece? Não acontece, Renato, porque realmente nós estamos com auditorias em cima da folha, nós estamos fazendo um trabalho muito grande de reestruturação do sistema. Nós corrigimos, descobrimos várias fraudes no sistema e tudo isso faz o quê? Ter mais recursos para que o sistema possa se autossustentar. Eu queria dar um exemplo, Renato. Em 2003, a nossa relação ativa e inativa era de 1,2. Hoje, a nossa relação ativa e inativa, com toda essa reestruturação, já está em 1,5. Então, o sistema ele já está começando a ter uma sustentabilidade pequena, claro. Entrou muito poucos servidores ainda, mas o sistema ele vai ser autossustentável. Com certeza, com essa segregação, com essa instituição do sistema capitalizado, ele vai ser autossustentável e Santa Catarina vai poder colher os frutos de um bom sistema previdenciário. Tenho certeza disso. Presidente, é o seguinte, o Estado, para isso que você acaba de falar, 1,2, deveria ser 1 a cada 3. O Estado vai chegar lá? Não vai. A contratação de servidores aumentou via CLT e cada vez vai aumentar. Esse pessoal não contribui só colocar um dado, Maurino, para a Previdência nos últimos 4 anos estadual. Contribui para o regime geral da Previdência Maurino, nacional. Só para informação, nos últimos 4 anos foram convocados por concurso público 20 mil servidores, 19.570 para ser bem exato. O Tribunal de Contas fala. Tá aqui, 19.570 servidores. Aqui tem o Tribunal de Contas
falando... Eu não conheço o seu documento, qual é o período desse documento? São 19 mil servidores, 19.500 servidores no regime convocados. CLT, 635,45% de servidores pela CLT, 20,55% de cargos comissionados e apenas 4,94% de servidores efetivos. Essa é a condição. Essa é a condição. Eu não sei qual é o dado que tu tem ali. Eu estou te dando um dado como secretário de Estado, dizendo nós convocamos de concurso público nos últimos 4 anos 20 mil servidores. É bastante gente. Isso é concurso público? Concurso público, que é aquele que entra no sistema para contribuir. Tá? Então, o que importa? Primeiro, deixar muito claro, esse projeto é um projeto garantista. E tem que ser, não pode ser diferente, porque aí eu concordo, o Estado tem que ser o avalista dessa conta. Foi ele que deixou de fazer, ao longo do tempo, a poupança devida. Ou usou esses recursos para investimentos em estruturas, quer dizer, agora ele tem que pagar essa conta. Agora, esse modelo serve por um período. Nós estamos já atrasados nessa nova legislação. Isso deveria ter sido feito há 15, 20 anos atrás. Se nós esperarmos mais 10 anos, aí o caos vai se instalar em Santa Catarina como se instalou em tantos outros estados. Bom, senhores, nós temos estados, Renato, só para dar uma informação, nós temos estados no Brasil, e aqui próximo de Santa Catarina, estados vizinhos da Santa Catarina... Rio Grande do Sul, né? Nós temos estados que já inviabilizaram por completo, seja capacidade de investimento, de atendimento social... Mais inativos do que ativos. Então, ou seja, 60% do quadro são inativos. O Estado perde força de trabalho, a conta continua crescendo. Né? Completamente engessado. Vocês colocam na imprensa de que dessas condições o Estado vai falir. Essa é a condição que vocês impõem para o trabalhador. Nós temos que mexer num sistema... O Estado nunca vai falir. Nós temos que mexer num sistema que não é correto. Os trabalhadores queremos falir junto com o Estado. A diferença não é que o Estado não vai falir. O Estado não quebra. A diferença entre a União e o Estado é o seguinte, que a União emite dinheiro e vai pagar os seus aposentados. O Estado vai chegar porque não tem como pagar. Então, pior do que um salário ruim é não ter nenhum salário. E nós vamos chegar a esse ponto se não for realizada alguma mudança significativa. Não existirá mais arrecadação suficiente para pagar o servidor público. É importante. Hoje a parcela que sobra para investimento no país já é pequena e a tendência é acabar com isso. Então nós vamos ter a falência total do sistema de saúde estadual, a falência total da polícia, porque não há mais como contratar, porque o número de servidores que estará recebendo o tesouro será tão grande que a arrecadação, ou se vai aumentar essa arrecadação de uma forma cada vez maior. Então essa mudança ela é fundamental para botar um ponto final no sistema atual. Se você pegar hoje, a maioria dos países da Europa está tendo um decréscimo populacional. Em todos os países do mundo estão sendo feitas reformas previdenciárias, e quando você fala em reforma previdenciária, todo mundo fica de cabelo arrepiado. A reforma previdenciária tem que ser constante. A evolução do crescimento da diminuição da taxa de natalidade, do aumento da diminuição da taxa de mortalidade dos recém-nascidos, aumento da expectativa de vida, isso faz com que tenha que ser repensado de forma técnica todo o sistema previdenciário. Tem um custo. Alguém paga. E quem paga é a população. Então a população tem que estar atenta e começar a cobrar isso dos seus representantes. Porque quando sai essa reforma aqui da Assembleia, ela não sai um Frankenstein. Ou seja, que lá os nossos deputados venham mudar isso aí ao sabor dos interesses de pequenos grupos, ou todo o grupo do servidor público, em detrimento da sociedade na sua integralidade. A reforma tem que ser boa para a sociedade, ela não pode ser boa para o servidor público, ela tem que ser boa para a sociedade. E tem que ser justa para o servidor público, tem que obedecer o que está na legislação. Então, se não cumprir o que está na emenda, procura os advogados, aí nós temos, eu sou advogado, Galvazano é advogado, procura os advogados que vão ingressar com ações contra o Estado. Só que você vai cair daí num problema sério, no precatório que não vai receber, porque o Estado não tem mais dinheiro. Ou seja, ele não vai pedir a prisão do governador, não vai acontecer. Então é melhor que se ache uma saída, e a saída técnica, o achismo não pode acontecer. Tem que procurar técnicos para que assessorem o sindicato, para que a discussão seja técnica e não uma discussão política. Eu quero fazer uma pergunta para o secretário, então, que é o seguinte. Durante o governo Luiz Henrique da Silveira, o Estado perdeu ou deixou de receber receitas? Houve ou não incremento maior de receita em relação aos os governos passados? O que é fato, né? Que esse governo trabalha forte numa frente para otimizar os recursos públicos e, portanto, reduzir suas despesas. Esse ano aqui nós devemos ter um dado histórico. Pela primeira vez o custeio da máquina administrativa vai ser negativo.
Pela primeira vez na história do Estado, eu ouso dizer, até que a gente consegue voltar nos números, pela primeira vez nós vamos ter um percentual negativo de crescimento de custeio. Isso é bastante importante, é o Estado fazendo o dever de casa. Nós não estamos falando de servidor público, nós estamos falando dos gastos com a nossa estrutura administrativa. Sempre dá para fazer melhor. Sempre dá para fazer de forma mais qualitativa, né? Gastar um pouco menos, fazer a mesma coisa, ou seja, isso é redução de otimização do dinheiro público e redução de custos. De outro lado, o Estado tem que permanentemente lutar contra a sonegação, contra a evasão, exatamente para fazer com que a sua receita cresça. Para a receita crescer tem dois caminhos: combater tudo que está errado, que o Estado tem feito dever de casa, e criar uma plataforma de infraestrutura no Estado para que se venha investimento privado para o Estado. O Estado só cresce se tiver novas indústrias, se tiver novos investimentos, não tem milagre. Okay. E Santa Catarina é um bom paraíso para o investimento privado. Santa Catarina está trazendo, o governador está fazendo um trabalho gigantesco, está trazendo, e isso está anunciado na imprensa, já está constatado, já está noticiado, mais de 12 bilhões de investimentos privados em Santa Catarina. Só que isso enseja asfalto, enseja segurança, enseja saúde, quer dizer, é toda uma estruturação que se exige do Estado em serviços públicos. Ou seja, ao lado de manter os servidores públicos, porque o Estado não são só os servidores, é também a sociedade. Então temos que manter os servidores públicos, temos que ter regras claras de previdência, temos que fazer gerenciamento de custeio, temos que fazer aumento de arrecadação, exatamente para ter um Estado vivo mais à frente. Ok. Senhores, eu preciso chamar um intervalo comercial e, em instantes, as perguntas de vocês. Até já. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, e o novo regime previdenciário em Santa Catarina é o nosso assunto hoje. Daqui a pouco, a retomada do tema. Vamos agora com destaque para a edição de amanhã no Diário Catarinense. Vamos com o DC? Está aqui o nosso assunto do DC de terça-feira, 16 de outubro de 2007. Lula prepara pacote que adia as aposentadorias. Olha só o nosso assunto, hein? O governo Lula prepara nova reforma da Previdência que adia as aposentadorias. A intenção é enviar o pacote para o Congresso até o final do ano. Pela proposta, o tempo para a aposentadoria dos homens passa de 35 anos de contribuição para 40 anos e as mulheres de 30 para 35. Na foto aqui, sem manutenção, perito Almir Maran constata problemas nos freios do caminhão que provocou a morte de 15 pessoas em descanso. E todo mundo já condenou publicamente o condutor da carreta, do segundo acidente. 2 acidentes causam 6 vítimas em Santa Catarina. Fogo destrói ônibus que levava alunos no Oeste. Aqui em cima, a Operação Moeda Verde, delegada da PF, indicia pelo menos 22, e pode ter mais. Amanhã, bem cedinho, em todas as bancas, o nosso Diário Catarinense, e esse será o nosso assunto para amanhã, hein? No Conversas Cruzadas, que vai discutir Operação Moeda Verde. Bom, o João Batista, em Palhoça, eu como servidor público e professor acredito que este novo fundo previdenciário vai ser mais uma nova carga tributária para nós pagarmos. Bom, não é isso que vai acontecer. Não é verdade. Porque a contribuição tributária se não tiver reforma, se não tiver o fundo. Sim, porque ele vai continuar pagando 11%. Não muda nada. Em termos O que muda é a contrapartida do Estado, que vai aumentar de 11% para 22%. Ou seja, o Estado é que paga mais. O servidor não vai pagar mais. O servidor não vai pagar absolutamente nada mais do que já tem obrigação hoje. É bom Convém salientar também, Renato, que o Estado também não vai pagar mais porque ele já cobra insuficiência. Na realidade, é só uma alteração. Exato, uma alteração contábil. Vai tirar de insuficiência e passar para contribuição. Sim. Mas o importante é que esses 22% no novo fundo vão ficar depositados e não vão ser repartidos. Sim. Essa repartição o Estado vai continuar bancando, ou seja, ele assume mais encargos do que tem hoje. É importante que isso fique registrado. O Estado assume mais encargos, mas é para fazer a coisa certa no momento presente. A Eliana, em São José, quero saber quando vai ser a mudança para os servidores. Bom, o projeto está em construção. Há uma previsão para encaminhamento da matéria à Assembleia? Estamos preparando uma reunião do governador com os presidentes de poderes. Eu quero clarear um assunto bem interessante aqui. Primeiro, Renato, o IPESC estudou esse assunto ao longo dos tempos, né? Visitou estados, ele conhece isso aprofundadamente. Nós temos um quadro técnico bastante qualificado dentro do IPESC. Mas além do IPESC foi feita uma mesa de servidores, né? Todos os poderes colocaram lá 3, 4 servidores
servidores de carreira efetivos, e a várias mãos esse projeto está sendo construído, exatamente para dar essa oxigenação. E agora nós estamos ouvindo os presidentes dos poderes, já começamos os debates, né, muito lentamente com os sindicatos, vamos aprofundar isso nos próximos dias, vamos debater com toda a sociedade, vamos dialogar, vamos conversar com a Ordem dos Advogados, vamos conversar com toda a sociedade, exatamente para construir a várias mãos um projeto firme, de responsabilidade institucional e que nos dê tudo isso, garantia para os servidores, sem aumento tributário, e que Santa Catarina seja vamos dizer assim, salva para o futuro. Sim, tem prazo, secretário? Nós estamos preparando essa reunião entre os poderes e o governador para a próxima semana. Nessa reunião o governador vai determinar o prazo, a data do encaminhamento. Renato, eu só gostaria de pegar um gancho que a pessoa coloca ali, a servidora coloca, quando vai ocorrer a mudança para os servidores. Não vai ocorrer mudança para os servidores. O servidor não vai nem notar a diferença do atual sistema para o novo. Na realidade, é um sistema de gestão, o que muda é a gestão do sistema. Para o servidor não o que ele tem a absolutamente preocupação, nada. eu imagino a preocupação do servidor também é o seguinte, hoje ele tem a certeza que o Estado vai pagar. Sim, e a preocupação, não, vai continuar. Bom, mas a preocupação dele é o seguinte, puxa vida, aí vamos botar em mercado de ações, vamos botar em aplicações financeiras. Isso já aconteceu aqui em Florianópolis também, se perdeu esse dinheiro. A gente tem que mudar o foco da percepção. O que o Estado está fazendo aqui, pelo que eu tenho que ver o projeto final depois, o que vai ser aprovado, é fazer o que não se faz no Conselho, Uma poupança. no governo federal. Para onde vai o dinheiro da CPMF? Essa é a grande briga hoje. Exatamente. Ela vai para um fundo que o governo come. E esse dinheiro vai para o pagamento da aposentadoria. Esse dinheiro aqui vai para a aposentadoria, quem vai cuidar é o servidor. Porque é paritário com transparência. Com transparência. O problema da gestão, a gestão hoje ela é feita de forma obrigatoriamente profissional, a prestação através de contas, gestores privados que vão, bancos, enfim, você tem todo um sistema de fiscalização privado em cima disso, além do sistema público. Então, difícil, e a fiscalização do gestor, que será o próprio servidor. Então, o passo que está sendo dado, se efetivamente for aplicado, é exatamente o contrário do que está fazendo o governo federal, que ao invés de fazer a mudança, aumenta o tempo de... E assim, ninguém está tirando a responsabilidade do Estado. Só um pouquinho, pessoal, que a gente tem algumas perguntas aqui. Bom, presidente, rapidinho aqui. Bom, a Eliana, quero saber quando vai ser a mudança. O senhor já disse aqui, tem uma reunião na próxima semana com o governador, com os representantes dos poderes e até para projetar o encaminhamento da matéria para a Assembleia. Bom, o Carlos em Coqueiros do Continente muda para os militares estaduais, aqueles que são militares? Não muda. Aposentados ou não? A questão dos militares, nós estamos discutindo muito porque o militar ele tem um benefício diferenciado na Constituição. Se aposenta antes. Exato. O militar, a Constituição ele já garante um regime diferenciado, entendeu? Então, nós não podemos colocar o militar dentro do mesmo sistema do servidor civil. E o militar, na realidade, não tem aposentadoria, ele tem uma transferência para a reserva. Então, tem toda uma gama de diferenças que o servidor, o civil não tem. Que já estamos estudando. Exatamente. A legislação é totalmente diferente. Nesse primeiro passo, não se trata de militares. Encerrado esse debate, superado esse debate, aprovada uma lei, né, importante para Santa Catarina, vamos para o segundo debate, que é tratar dos militares. Bom, como técnico no assunto, como advogado, então, a sua última mensagem, a mensagem é de tranquilidade, uma mensagem pedagógica para quem está em casa e é servidor público. A mensagem ao servidor público e ao cidadão catarinense: acompanhe e fiscalize o que está sendo realizado. Aparentemente, é muito bom, a ideia é boa, a legislação é boa, mas há necessidade do acompanhamento diuturno, mas sem nenhum tipo de preconceito. Ou seja, que se aceite a coisa nova, que veja que essas modificações são boas, e as que não forem boas, que se trabalhe contra elas. E aos nossos deputados, que tenham consciência e votem de forma técnica no momento da aplicação dessa lei, da criação dessa lei. Ok. Senhores, nós estamos sobre a hora mesmo. Muito obrigado pela atenção de todos. Hoje, no Conversas Cruzadas na TV Com, Maurino, certamente iremos retomar esse debate. Assim que o projeto chegar na Assembleia Legislativa, vamos retomar esse debate, que é de interesse público, é de interesse para Santa Catarina. Estaremos de volta amanhã discutindo Operação Moeda Verde. Tá certo? Encontro marcado. Até amanhã. Boa noite.